Fala pessoal, boa tarde. Galera, é o seguinte, eu estou dando continuidade aqui ao projeto do gerador do Paolo, certo? E deixa eu dar uma explicação aqui para vocês. Aqui é o disco que ele vai usar, ímãs e a resina aqui para a gente fazer o serviço, colar os ímãs aqui no lugar, né? O que acontece? Isso aqui é uma fita de ferro, certo? Que eu coloquei por fora do disco, certo? E outra por dentro. Se vocês notarem, vou dar logo uma explicação aqui para ficar bem claro. O ímã, ele vai ficar aqui e ele está quase igual na altura com a fita. Porém, na fita de dentro, ela é bem mais alta, certo? Então depois vai ser, da cola seca, vai ser usinado essa parte para retirar o excesso, para poder ficar os ímãs o mais próximo possível dos discos. Essas fitas são de ferro, né? Como eu falei, é um ferro até uma espessura razoável. Aí aqui eu coloquei ela, centralizei o máximo que eu pude, né? Porque é uma fita que foi feita à mão. Esse círculo foi feito à mão, certo? Depois de centralizado eu colei com cola tudo, só em alguns cantos para ela ficar fixa. E aqui eu passei massa de calafetar, para quando eu botar a resina aqui, ela não vazar para cá. Aqui por dentro eu também coloquei uma pequena camada de massa de calafetar, certo? Só que por baixo, mesmo assim, por garantia, eu coloquei fita. Entenderam? Para não correr o risco da cola vazar. Então agora eu vou colar os ímãs desse disco, vou mostrar para vocês, certo? O outro disco está aqui. Olha como é que eu fiz. Eu coloquei uns ímãs só para segurar ela no canto e fui afastando para lá e para cá até acertar a posição. Aqui é o mesmo serviço que foi feito naquele, é esse, certo? Aqui a fita, né? Dá para perceber a fita aí. Esse disco tem uma falha aqui, deixa eu virar ele para cá. Vixe, continua a falha. Deixa eu ver se tem um ponto aqui que não tem a falha. Não, não tem. Então aqui é a fita, ó. Ela não está soldada porque o Paolo não deixou soldar para não causar empeno. Ela está só encaixada, você vê algumas brechas, mas é do disco, não é a fita que esteja torta. É o disco que tem algumas falhas. Então a mesma coisa vai ser feito nesse aqui. Depois eu coloco a massa de calafetar aqui. Poderia ser silicone, mas o silicone que eu tinha aqui, ele secou, né? Poderia ser silicone nos dois lados, né? Aqui e aqui, para não vazar. E só despejar a resina. Beleza? Então de agora eu vou preparar a resina. Vou fazer apenas uma pequena quantidade de resina, espalhar aqui com auxílio dessa escova aqui, que eu até dei uma entortada nela no fogo, para espalhar a resina aqui. Vou colar os ímãs, todos com a mesma distância do centro aqui, né? Não tem nenhuma marca, mas eu achei esse cabinho de tomada para mim encostar aqui, de forma que eu vou dando os espaçamentos dos ímãs todos, para ficar todos na mesma distância, não ficar uma coisa assim, um ímã mais para cá e o outro mais para lá, certo? Aí quando eu estiver fazendo isso aí, eu volto com vocês e vou mostrando o resultado. Até daqui a pouco. Pois bem, pessoal. Eu já apliquei uma camada de resina, né? E coloquei todos os ímãs. A distância, como falei, eu usei esse cabinho aqui, essa cabeça do cabo, para usar como gabarito. Então todos estão à mesma distância, tanto aqui como aqui, entendeu? Eles estão à mesma distância aqui, ó, externo e interno. Então eu repito isso no outro, para ficar todos os ímãs iguais. Lembrando que o ímã de alto-falante ele tem um lado mais forte que o outro, como já foi falado em alguns outros vídeos, como do Milton Cruz e do Carioca Inventor. Não lembro também se outros amigos falaram, mas é o seguinte, o ímã ele tem um lado que ele é boleadozinho aqui, ó, fora, ele é redondinho aqui, ó, a quina dele, e dentro também ele tem esse chanfro, né? Esse lado é o lado que o ímã tem mais força.
Esse outro lado ele é vivo, a quina é viva, entendeu? Ó, a quina é viva, ele não é boleado. Então você pode notar que os meus aqui, todos estão com o chanfro lá cima, certo? E todos estão com polaridades opostas. Por exemplo, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Aí o que acontece? Às vezes você tem ímãs que o mesmo lado aqui, o lado chanfrado, é norte. E você tem outro ímã que o lado chanfrado também é norte. Então não quer dizer que esse lado aqui vai ser norte e o outro vai ser sul. Você tem que ter vários ímãs para poder ter a quantidade de fazer um gerador. Pois bem, agora o que acontece? Eu vou esperar secar mais um pouco aí. Porque assim, se tiver algum vazamento, se apresentar algum vazamento de resina, como é pouca, dá pra gente corrigir. Se eu encher todo de resina, se aparecer algum vazamento, aí complica tudo. Beleza? Então, agora é só esperar secar mais um pouco, para ela criar uma certa dureza, né? Enquanto isso eu vou fazer mais resina. Lembrando que agora, eu lembrei do seguinte, para economizar um pouco da resina, eu vou usar esse pozinho branco, que mais uma vez eu esqueci o nome, mas isso é um calcário, que eles usam justamente em marmoaria para fazer a massa plástica. Então eu vou usar dela também, para render mais um pouco a resina e dar mais uma dureza. Dar mais uma consistência melhor na resina, para não ficar tão quebradiça apenas a resina pura. Essas chapas de ferro que eu coloquei devido ao fato do meu outro gerador que eu fiz, que foi para testes, ele trincou, porque eu fiz isso aqui com borracha, depois retirei, ficou só esse anel de resina, certo? Com os ímãs. Com o tempo ele trincou aqui e aqui. Resumindo, isso aqui poderia soltar tudo. Com esses anéis aqui, não quer dizer que esteja mais seguro, mas para ele sacar daqui, ele vai ter que arrancar esse ferro junto. E esse ferro, como ele está prensado na chapa aqui no disco, né? Ele entrou sob pressão, cria uma certa resistência. O de dentro nem tanto, porque ele vai estar só preso pela resina. Mas fica um conjunto melhor, entenderam? Depois o Paolo passa no torno e tira alguma imperfeição. Eu espero que o disco não tenha empeno, certo? Mas aí está o trabalho por enquanto. E eu vou mexer aqui a resina, depois eu volto com vocês na conclusão. Bom pessoal, seguinte, já tá um pouco mais firme, né? Coloquei esse ventilador aqui porque não tem quem aguente o mau cheiro dessa porcaria. Isso é bom em um canto aberto, como eu não tenho, estou fazendo aqui na cozinha de casa. Aqui é mais resina que eu já preparei, certo? Eu fiz aquele esquema, coloquei um pouco daquele pó para dar uma consistência melhor. Primeiro você mexe a resina com o pó, depois é que acrescenta o catalisador, para dar tempo você trabalhar. Senão pode acontecer dele secar na sua mão. Eu acredito que aqui ainda não vai ser o suficiente para terminar tudo. Mas vamos lá. Vamos continuando aqui. Certo? Agora eu estou preenchendo tudo, né? Ou chegando próximo. Beleza? Quando terminar tudo aqui eu mostro a vocês como ficou. Pessoal, só a título de curiosidade mesmo e informação. Tá, eu resinei todo, né? Você vê que tem umas partes aqui que os ímãs estão aparecendo mais do que ali. É porque ele encheu e a peça está um pouco em falsa. Só que detalhe, aí já está passando do limite, né? A gente precisa dar uma lixada depois. Então não tem problema se ele ficar derramando um pouco. Como de fato ele está derramando um pouco ali embaixo. Certo? Eu vou até dar uma levantadinha nele para ele virar um pouco para cá. Para não derramar mais. E para informar, não foi usado nem 1 kg de resina. Para fazer certo? O outro não precisa eu filmar, que o processo é a mesma coisa. Eu vou colocar a mantinha aqui, a massa de calafetar. Pode ser cola quente, pode ser massinha de modelar, pode ser qualquer massa plástica, durepox, qualquer coisa. É só para a resina não vazar de lá para cá. Por baixo, põe a fita. Se tiver aquela silver tape ainda é melhor, porque essa fita que eu coloquei é papel, corre o risco dela soltar, certo?
passa primeiro uma pequena camada de resina, cola os ímãs, deixam todos com as distâncias iguais, depois é que vai e aplica o restante da resina. Até aí, para mim, está ótimo. Eu vou pôr esse ventilador aqui, fazendo um pouco de vento nele para ajudar na secagem e também para não gerar tanto calor a ponto de trincar, porque às vezes aquece tanto devido ao catalisador, dependendo da quantidade, que ele pode começar a aparecer trincas. Então, no mais, era isso que eu queria mostrar para vocês por hoje, certo? Lembrando que os discos, depois de lixado, você tem que passar uma estopa com bastante solvente para deixar todo limpo, sem óleo, certo? Limpar também os ímãs bem limpos, vedar bem para não ter perigo de vazamento, marcar a distância dos ímãs, faz primeiro uma pequena quantidade para não perder material. O pó que eu usei aqui, no caso, esse calcário é opcional. A vantagem é que rendeu, eu coloquei uma parte dele, não tem uma medida, não pesei, não medi, foi a olho mesmo, só para não ficar somente a resina pura, né? Então, por enquanto, é isso aí. Estou gostando do resultado. Espero que o Paulo também goste do resultado. Se ele não gostar, não tem problema. Eu fico para mim. E ele vai ter que ir até a Itália e voltar para conseguir de volta. Mas é isso aí. Desde já eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Agradecer aos grupos Energia Solar, Recursos Renováveis, Energia Renováveis, Recursos Avançados no Telegram, Facebook, e a todos do YouTube que estão compartilhando, curtindo, dando aquela ajuda aí ao canal. Quem sabe uma hora dessa eu atinja também os 1000 inscritos aí, que é o que todos procuram para conseguir fazer mais vídeos. E quem sabe depois umas lives aí com algumas ideias que eu tenho para a gente discutir ao vivo e sem a necessidade de estar fabricando nada. Eu poderia apenas estar mostrando de uma forma didática. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Próxima vez já vai ser o estator, porque o outro rotor não tem necessidade de eu fazer um vídeo novamente. Ok? Então desde já muito obrigado. Continue se inscrevendo, indicando meu canal para os amigos. E valeu, galera. Até a próxima.